plano iraquiano de invadir o Kuwait foi suficiente para os Estados Unidos planejarem uma guerra com força máxima, utilizando meios aéreos, marítimos e em solo com tecnologias de ponta. Com isso, surgia o projeto Tempestade no Deserto. O título sugestivo relacionava não apenas a interferência destes veículos de guerra no local, mas previa a chuva de ataques norte-americanos contra as tropas iraquianas. Se por um lado, Saddam Hussein tentava o domínio do Golfo Pérsico e chamava o presidente dos Estados Unidos de demônio, como noticiou o Jornal Nacional na época, por outro lado, as forças aliadas, lideradas pelo país do presidente George Bush, formulavam o plano de ação meticulosamente. Entenda o que foi a Operação Tempestade no Deserto, uma das mais importantes guerras do Golfo. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Dividida em 4 fases, a Tempestade no Deserto foi idealizada com ataques coordenados por ar, mar e terra. A estratégia da primeira fase havia sido usada na Segunda Guerra Mundial: atacar o sistema nervoso, a infraestrutura do governo iraquiano. As armas seriam apontadas contra as instalações das lideranças militares e os sistemas de comunicação e eletricidade de Bagdá, além dos radares iraquianos. Na segunda etapa, a colisão atacaria a Força Aérea Iraquiana no Kuwait e pontes, portos e estradas de ferro no Iraque. Na terceira, os alvos principais seriam a Guarda Republicana de Saddam e o que restasse do armamento inimigo. Na quarta e última fase da Tempestade no Deserto, um ataque por terra expulsaria os invasores do Kuwait. Com essa estratégia, os americanos seguiram para o Golfo. Pelos cálculos do seu governo, apenas a campanha aérea chamada de Trovão Instantâneo seria suficiente para expulsar o exército de Saddam de 550 mil homens do território vizinho. Para facilitar a locomoção, a Arábia Saudita serviu de base para grande parte dos mais de 600 mil militares dos países da colisão. Franceses, ingleses, sauditas e holandeses, entre outros, também entraram na guerra. Só os Estados Unidos mandaram cerca de 500 mil. No Golfo de Omã ficavam as bases marítimas americanas. As primeiras tropas, com 18 mil homens, chegaram em 20 navios anfíbios ainda no início da Operação Escudo do Deserto, que precedeu a Tempestade no Deserto. Um mês depois da invasão do Kuwait, os fuzileiros navais já estavam à espera de um sinal para começar a bombardear o exército iraquiano. No dia 17 de janeiro de 1991, às 2h38, horário de Bagdá, a guerra começou, com helicópteros Apache destruindo 2 radares a sudoeste da capital iraquiana. 5 aviões F-117 atacaram as torres de energia, os centros de comunicação e o palácio presidencial. 7 navios no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho lançaram mísseis Tomahawk contra Bagdá. Apenas um piloto da colisão morreu na primeira noite contra centenas de iraquianos. A Trovão Instantâneo, a campanha aérea, tinha 84 alvos estratégicos a ser combatidos na primeira semana. 35 deles estavam no centro da capital. Se todos fossem destruídos, Saddam Hussein não teria nenhum controle sobre a cidade. Seu exército seria expulso do Kuwait e o poder do partido do ditador, o Baath, estaria com os dias terminados. A primeira onda de ataque da colisão explodiu o sistema de comunicação de Bagdá. Grande parte das instalações elétricas também foi atingida, deixando a cidade no breu. 10 bombas e 33 mísseis alcançaram a capital do Iraque, mas nenhum deles chegou perto do ditador. Apesar de George Bush não admitir, Saddam era o alvo principal. O líder iraquiano é o foco de todos os nossos esforços, disse numa entrevista ao jornal Washington Post o Michael Dungan, general da Força Aérea Americana, um mês depois de o Iraque invadir o Kuwait. Dungan foi afastado do cargo de chefe do Estado-Maior da Força Aérea e obrigado a se aposentar por causa da declaração. Na segunda onda de ataques na madrugada do dia 18, mais de 80 aeronaves com tecnologia de visão noturna entraram em ação.
3 divisões da Guarda Republicana do Iraque ficaram em frangalhos. O mau tempo provocou inúmeras mudanças nos planos da coalizão. Metade da escala aérea precisou ser modificada por causa da neblina, chuva e tempestade de areia. Em Bagdá, a Força Aérea Americana derrubou 3 pontes na mesma semana. Os militares acreditavam que os iraquianos tinham colocado cabos de comunicação debaixo das pontes. Os caças F-117 atacaram outras 4 delas. 2 aviões foram perdidos no último ataque por erro dos pilotos. Na queda, atingiram prédios civis da capital iraquiana, matando, segundo o governo local, 135 pessoas. Quando os militares da coalizão achavam que haviam descoberto o esconderijo de Saddam Hussein, ele já partira para outro lugar. Dezenas de alvos relacionados com o presidente iraquiano foram atacados nos primeiros 3 dias de guerra. Para tentar evitar os mísseis, Saddam passou a colocar armamentos e instalações militares perto de civis. Ele apostava que os inimigos não atacariam, preocupados com a repercussão caso os ataques matassem inocentes. Saddam errou. A coalizão continuou atacando seus alvos e, entre poupar militares e matar civis, ficou com a segunda opção. Pelo menos até o ataque ao abrigo antiaéreo Amiriá, na manhã de 13 de fevereiro. Imagens de satélites tinham colocado o abrigo na lista de alvos. Carros militares estacionados nas redondezas levantaram a suspeita de que o local, na parte oeste de Bagdá, estaria sendo usado por líderes iraquianos. O ataque foi feito por 2 caças F-117. De fato, o primeiro andar de Amiriá virara um pequeno centro de comunicação militar, mas o segundo estava sendo usado por centenas de civis para se proteger dos ataques noturnos. Cerca de 300 pessoas morreram, a maioria mulheres e crianças de famílias da elite ou do governo. O exército americano prometeu cautela na escolha dos alvos. Saddam também errou ao mandar atacar Al-Kafji, na Arábia Saudita, no dia 29 de janeiro, a 13 quilômetros ao sul da fronteira com o Iraque. A cidade foi dominada pelos iraquianos por apenas um dia. Homens do exército saudita e ataques aéreos de aviões americanos expulsaram na manhã seguinte os homens de Saddam. Ao ver o exército iraquiano recuado, George Bush deu um ultimato para ele deixar o Kuwait no dia 23 de fevereiro. Caso contrário, os países da coalizão começariam a Operação Espada no Deserto, nome dado ao ataque por terra da tempestade no deserto. O ditador não se rendeu. A campanha por terra começou então na fronteira da Arábia Saudita com o Iraque e o Kuwait. Os fuzileiros navais entraram no território iraquiano às 4 horas de Bagdá no dia 24. As forças especiais dos Estados Unidos seguiram para a cidade do Kuwait. Pelo caminho, os militares da coalizão prenderam desertores do exército de Saddam. No segundo dia do ataque, o míssil Scud atingiu a base americana de Darhan, na Arábia Saudita, matando 28 militares. O terceiro, em 26 de fevereiro, foi marcado pela destruição de tanques da Guarda Republicana do Iraque. Em toda a guerra foram destruídos quase 1.000 tanques iraquianos contra 15 americanos. As baixas e os estragos no exército iraquiano foram decisivos para que, antes do anoitecer, o Iraque anunciasse que deixaria o Kuwait. No quarto dia, as tropas de Saddam fugiram em direção à cidade iraquiana de Basra. Um derradeiro bombardeio contra a fila de tanques e caminhões dotados de militares deixou milhares de mortos pelo caminho. O rastro de sangue foi chamado de Estrada da Morte. A estimativa é que morreram 10.000 iraquianos na campanha por terra. Após esse último ataque, o presidente George Bush anunciou um cessar-fogo em 28 de fevereiro. A tempestade no deserto terminou 100 horas depois do início do ataque por terra. Para se localizar no meio das tempestades de areia no deserto, os militares americanos usaram um instrumento de navegação por satélite que era uma novidade até então: o GPS. A tecnologia começou a ser desenvolvida 18 anos antes da Guerra do Golfo pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Funciona assim: com o auxílio de satélites, receptores na Terra calculam a latitude, a longitude e a altitude, e as informações são transmitidas pelo GPS. A margem de erro do instrumento é bem pequena. Em um relatório sobre o conflito feito pelo Departamento de Defesa para o Congresso dos Estados Unidos em 1992, o GPS foi considerado fundamental na campanha por terra da coalizão. Depois da guerra, o exército passou a usá-lo em todos os seus tanques. 4 anos depois da guerra, a tecnologia foi liberada para o uso de civis e passou a ser comercializada pelo mundo afora.
Quando o Iraque invadiu o Kuwait, o governo de Israel sabia que o país seria o próximo alvo de Saddam Hussein. O ditador atacaria os israelenses para ganhar apoio de países árabes e ameaçou: se os Estados Unidos entrassem na história para defender o Kuwait, ele lançaria bombas e mísseis sobre as cidades israelenses. 2 anos antes, o ditador iraquiano tinha matado 5.000 curdos com armas químicas. O medo desse tipo de ataque se alastrou então por Israel. O governo aconselhava o povo a estocar comida e água. Máscaras de gás foram distribuídas para a população. Ao ouvir qualquer sirene anunciando o perigo de ataque, os israelenses tratavam de se proteger com elas. No dia 17 de janeiro, quando a coalizão começou a atacar, houve histeria coletiva em Israel. Estradas engarrafaram e aeroportos ficaram lotados de gente tentando deixar o país. No dia seguinte, mísseis Scud atingiram Tel Aviv. Ao todo, 40 mísseis foram lançados contra Israel na Guerra do Golfo, ferindo 161 pessoas e matando 3. Não houve ataque com armas químicas, biológicas ou nucleares.